Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se rompeu todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafe, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor os fechou a porta. Somente até aqui, irmãos, que Deus possa falar conosco através desta palavra. Glória a Deus. Esse, irmãos, foi o dilúvio que Deus anunciou. Deus, irmãos, Ele nunca deixou de avisar. Ele sempre avisou antes de acontecer. Noé, ali Deus mandou ele construir a arca, porque vinha um grande dilúvio, foi anunciado, e ali Noé diz a passagem, irmãos, que ele começou ali a pregar e anunciar que um dilúvio estava vindo. Ele pregou ali 120 anos para o povo, mas o povo zombava de Noé. Falava que Noé estava ficando louco, jamais viria esse grande dilúvio. Mas, irmãos, Deus, como eu falei, Ele nunca deixa de avisar. Faltava 7 dias, Ele falou: Noé, entra na arca, você, sua família e todos os animais. E ali diz, irmãos, foi um grande sinal para que aquele povo despertasse e entrasse na arca. Ali foi uma grande marcha de todos os animais ali, irmãos, entrando na arca de Noé. Aleluia! Mas o povo estava despercebido, estava de olhos fechados, não perceberam a marcha dos animais. E diz a passagem, irmãos, que Noé entrou com seus filhos e todos os animais. Sua esposa também entrou, aleluia, seu filho Sem, Cã e Jafe, as suas mulheres e os seus filhos entraram na arca. Irmãos, Deus, Ele quando vai fazer algo, Ele sempre anuncia que vai fazer algo. Da mesma forma, irmãos, quando Deus ia destruir, irmãos, a cidade de Sodoma, Ele primeiro avisou a Abraão. Ali apareceu 2 anjos e falou para Abraão e disse: olha, o pecado tem chegado até Deus, irei destruir Sodoma. Mas ali disse, ficou ali olhando para a cidade de Sodoma.
E os 2 homens foram. Mas Deus ainda ficou ali na presença de Abraão. E ali ele começou a interceder pelaquela cidade. Aleluia. E ele começou a rogar a Deus, a interceder. Se tiver 50 justos, tu irá destruir com os ímpios. E Deus falou para Abraão: se tiver 50 justos, jamais destruirei. E ali Abraão falou: se tiver 45, tu destruirá mesmo assim os justos com os pecadores. Deus falou para ele: não destruirei. E Abraão continuou: se tiver 40 justos, Deus falou: não destruirei. E ali Abraão disse: eu quero falar contigo mais uma vez. Se tiver 30 justos, tu destruirá esses justos com os pecadores. Deus falou: não destruirei. E ali Abraão disse: eu quero ser atrevido na tua presença. Se tiver apenas 20 justos, tu destruirás esses justos. Deus falou: não destruirei. Aí ele falou: eu vou falar mais uma vez, apenas essa vez. Se tiver 10, tu destruirás esses 10 justos com os pecadores. E Deus disse: não destruirei. E ali Deus saiu da presença de Abraão. Abraão intercedeu, irmãos, porque ele tinha parentes ali. Ló estava ali no meio do pecado. E Ló ali, irmãos, ele via todo aquele pecado. A sua alma estava ali, irmãos, no meio do pecado. Então por isso que Abraão intercedeu a Deus para não destruir a cidade de Sodoma. Mas Deus, irmãos, ele destruiu. Ele destruiu Sodoma por causa do pecado. E ali tirou apenas Ló, sua mulher e suas filhas. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E ali se converteu ali numa estátua, né, irmãos? Porque Deus falou: não olha para trás. Vai, sai desse lugar, sai desse pecado e não olha para trás. Mas ela se lembrou das coisas, né, irmãos? E olhou para trás, desobedeceu a ordem do Senhor. Então, irmãos, Deus, ele nunca deixou de anunciar antes. Da mesma forma, através dos profetas, Deus falou: olha, vocês irão passar 70 anos na Babilônia por causa do pecado, por causa da idolatria. E falou através dos profetas ali. Muitos profetas anunciou. Ali tem uma profecia em Jeremias capítulo 25, que Jeremias ali anunciou e disse: olha, vocês irão passar 70 anos na Babilônia. Todos vão ser destruídos, o povo. Depois de 70 anos, vocês retornarão. Mas, irmãos, o povo não acreditava. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e ali aconteceu. Aconteceu que o povo foi levado cativo para a Babilônia e ficou 70 anos, conforme a palavra do profeta. Porque a palavra do profeta era verdadeira, porque vinha de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, da mesma forma, é nos dias de hoje. Lá em Mateus, irmãos, capítulo 25, diz ali que tinha 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E ali diz a passagem que aquelas 10 virgens estavam esperando o noivo. Cada uma estava com o seu azeite ali. Mas 5, as prudentes, as 5 levou azeite de sobra, mas as loucas levou apenas o azeite da vasilha.
E diz a passagem, irmãos, que o noivo tardou. E ali elas dormiram. Por volta da meia-noite, escutaram um grande barulho. Era o noivo que estava vindo. E aquelas prudentes que estavam com azeite de reserva, elas puderam ficar ali. Mas as loucas disseram: o nosso azeite está acabando. O nosso azeite está acabando. Dá um pouco do seu azeite para que nós não fiquem. E as prudentes disseram: não, se nós der do nosso azeite, como vai ficar? Todas nós vamos perder a vida do noivo. Aleluia. E ali diz a passagem que aquelas 5 loucas foram comprar o azeite. Aleluia, glória a Deus. E elas foram comprar o azeite, irmãos, e o noivo veio. Quando elas chegaram, a porta já estava fechada. E elas falaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós entrar. E o noivo falou: eu não conheço vocês. Então, irmãos, não deixe a porta se fechar. Qual que é a nossa arca nos dias de hoje? É Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é a única porta de entrada. É a nossa arca do dia de hoje, está aberta por enquanto, irmãos. Porque dizem todas as escrituras que está muito próximo da nova vida de Jesus. Conforme as escrituras, está muito perto da vida de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, em Mateus 24 fala os sinais, do fim do mundo. Mateus ali 24 diz que haverá muitos terremotos, maremotos, haverá muitas destruição, pai matando filho, guerra em todos os lugares. Esse é o princípio. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? Nós vemos as notícias de grandes terremotos, maremotos, tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Eu creio que está muito perto da vinda do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, no livro de João diz, João 10, capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastos verdejantes. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, lá em Mateus diz que esse é o sinal da segunda vinda de Jesus. Capítulo 24, a partir do versículo 29 diz: logo depois das aflições, dos dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão e o céu e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Todas as tribos e a terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, está muito perto da vinda de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, da mesma forma que foi nos dias de Noé, vai ser a vinda de Jesus. O povo não está despercebido. O povo não está despercebido. Todos nós falamos: Jesus está vindo. Eles falam: não. Isso aí eu venho falar desde os meus bisavós. E cadê Jesus?
Mas diz as Escrituras que ele vem como um ladrão, quando ninguém esperar, será a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos que estar sempre atentos na vida de Jesus, porque ele vem como um ladrão. Aleluia, glória a Deus. Lá em Mateus diz, irmãos, que há duas portas. A porta estreita é o caminho da salvação, e há a outra porta larga. Essa porta larga, muitas pessoas acharão e elas vão estar sempre cheias, mas a porta apertada, irmãos, vai ser difícil de encontrar. E ali, irmãos, diz que nós temos que entrar, tirar todo o fardo para poder entrar naquela porta estreita, porque essa porta estreita é o caminho que leva para a salvação. Nós temos que levar a nossa cruz. Então, irmãos, o único caminho é Jesus Cristo. A porta é Jesus Cristo. Aleluia. É a arca do nosso tempo, dia de hoje. A única porta é Jesus Cristo. E por enquanto, irmãos, a porta está aberta. Porque diz as Escrituras que depois Jesus está às portas, mas depois vão bater na porta para Jesus abrir, e ele vai falar: eu não a conheço. Então nós temos, irmãos, que aproveitar enquanto as portas estão abertas, não fazer como nos dias de Noé. Noé ali pregou 120 anos para aquele povo, mas o povo não estava nem aí. Aleluia, glória a Deus. Tem uma passagem, irmãos, lá em 2 Pedro, capítulo 2, diz: porque Deus não perdoou nem os anjos que pecaram. Então, irmãos, Deus não perdoou nem os anjos que pecaram, e não perdoou ao mundo dos antigos, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, e depois para trazer o dilúvio ao mundo dos ímpios. Então, irmãos, Deus, ele é amor, mas também é justiça. O pecado tem chegado até ao céu. Muitas pessoas esquecem de Deus, ainda mais nos dias de hoje, irmãos. As pessoas largam tudo para o que está acontecendo, nos dias de hoje. É como no carnaval. No carnaval, as pessoas esquecem do nome de Deus. Nos dias de hoje também o povo está tudo se esquecendo, é uma correria tremenda, esquece da palavra de Deus. Eles preferem, irmãos, assistir um jogo de futebol. Então é nesse momento que eu creio que muitos vão perder a salvação. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento é que muitos vão perder a salvação, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo vem quando menos esperar. Ele vem como um ladrão. O ladrão, ele não avisa nem o dia nem a hora, porque se soubesse, já estava ali de campanha, vigiando 24 horas. Mas a vinda do Senhor Jesus vai ser dessa maneira. Vai pegar muitas pessoas de surpresa, com certeza. Vai ser como nos dias de Noé, assim diz a palavra do Senhor. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, diz claramente que vai ser como nos dias de Noé. O povo casava, se dava em casamento, esquecia, zombava de Noé. Noé falava: está vindo de novo aí, está vindo de novo. Se converta ao Senhor, mas o povo ali, irmãos, não queria saber de nada. Esse velho deve estar louco. Esse velho deve estar louco.
aonde que vai vir esse dilúvio. Então, irmãos, eu imagino quando Deus fechou a porta, Deus, ele deu toda a estratégia ali para Noé, mas ele falou apenas uma coisa: eu que vou fazer, fechar a porta. E ali aquele povo, com certeza, né, irmãos, estava todo desesperado. Noé, abre a porta. Mas Noé falou: olha, eu falei muitos anos para vocês, mas vocês não escutaram. Agora é com o Senhor. Somente Deus abre a porta. Eu não tenho a chave para abrir a porta. Então, irmãos, nós temos que aproveitar enquanto as portas ainda estão abertas. Mas a vinda de Jesus está muito perto. E ele vai pegar muitas pessoas de surpresa. Amém? E assim agradeço a oportunidade. Deus abençoe.